Dá para ser estilosa no trabalho sem passar calor? Verão tá chegando com tudo e, gente, eu não trabalho mais em escritório, trabalhei por vários anos, mas de calor vocês sabem que eu entendo. Então, vem aqui comigo nesse vídeo ver opções, inspirações de looks maravilhosos para você que trabalha de forma formal mesmo aí em escritório, numa empresa que exige esse padrão mais corporativo, de forma que você não fique aí precisando se abanar, suando e passando calor. Regrinha número 1 de ouro é em relação aos tecidos que nós vamos utilizar. A gente não precisa trocar todo aquele guarda-roupa de calça de alfaiataria simplesmente por saias, vestidos, blusas de alcinha, não, nada disso por enquanto. Você vai continuar assim com as suas calças, nessa modelagem mais reta, que traz essa seriedade, essa formalidade que a gente precisa no trabalho, mas aqui não precisa ser aquele tecido, né, que é um crepe, que é um tecido mais grosso, mais estruturado. A gente pode usar, por exemplo, o linho e o algodão. Então aqui a gente troca mesmo aquele jeans que é muito grossinho, a gente troca aquela blusa que é de poliéster, o próprio vestido de poliéster acaba não sendo tão interessante assim, porque faz calor, a gente fica suada, né? Então não é legal. Troca aí por um tecido que seja mais de algodão. Não precisa ser uma malha também, porque aí não traz tanta formalidade para o seu look, mas aquele algodão mais estruturadozinho, uma camisa, mesmo de manga longa, de algodão, ela vai ficar mais interessante para o seu look, você não vai passar calor. A alfaiataria, a mesma coisa, a gente vai trocar aquela alfaiataria, né, aquela clássica que é mais estruturada, como eu falei, por um tecido como um linho. Então aqui pode entrar um blazer, que ele é de linho ou viscolinho, que é uma opção mais barata pra gente, a calça de viscolinho também, tudo isso fica mais interessante para o nosso look. E cabem também vestidos de linho, né, um chemise que seja de algodão ou de linho, tudo isso é interessantíssimo aqui no nosso guarda-roupa, o guarda-roupa de quem passa calor. E observem que a gente não trocou os cortes retos. Quando a gente fala em ambiente corporativo, em empresas, que a gente precisa mostrar um pouco mais dessa formalidade, dessa imagem mais séria, a gente troca essas linhas que são muito arredondadas, a gente troca por linhas mais retas, mas aqui a diferença está justamente no tecido, que é um tecido mais fresquinho, um tecido mais natural, para você não passar perrengue nenhum. Outra dica é priorizar as cores mais claras. Quando a gente usa o preto, ele absorve muito o calor. Então o preto, o azul marinho, o verde militar, o vinho, né, o marsala, todas essas cores absorvem muito calor e acaba esquentando muito. Quando a gente está no ar-condicionado, tranquilo, mas no momento que a gente sai para uma reunião fora do escritório ou para um almoço com os colegas, a gente vai passar calor sim com aquela roupa muito preta. Então, uma opção formal ainda é um cinza mais claro. A gente pode escolher o branco também, né? Um tom mais puxado para os neutros, o marrom, o nude. Essas cores, elas continuam sendo formais, sim, mas a gente traz bem mais leveza e não passa tanto calor. Mais uma opção é trocar o blazer pelo maxi colete de alfaiataria, e também pode ser num tecido mais leve também, como o que eu falei, né, o linho, por exemplo. E esse maxi colete ele não vai ter manga, então vai ajudar bastante a gente aqui a trazer um visual mais formal, até aquela composição da terceira peça, né? Muita gente gosta de cobrir um pouco essa parte aqui do quadril no trabalho, então o maxi colete ele tem uma função incrível aí. E aqui, como ele não tem a manga, né, pode até ser um tecido mais encorpado também, não precisa ser exatamente o linho, pode ser um tecido mais estruturado. Peças únicas, como o vestido e o macacão, eles também se fazem muito presentes nessa estação do ano que está tão quente, tão calor, e elas continuam sendo formais a partir das linhas que a gente escolhe. Então, mais uma vez, o cuidado aqui vai ser com o tecido, um tecido que ele seja leve, mas que ele não marque demais o seu corpo. Então, quando a gente escolhe um vestido de malha, um macacão que é de malha, ele acaba marcando ali, às vezes marca muito o nosso quadril e perde um pouco, né, da proposta que é a gente ir ao trabalho. Então aqui é um tecido que ele fique mais retinho esse caimento, que não seja de alcinha fina, tá certo? Ele vai trazer uma mensagem mais sofisticada. Saias, ótima oportunidade da gente estar usando uma saia transpassada, uma saia que tenha um fechamento por botões. Lembrem-se, né? Aqui a gente traz a saia midi ou no comprimento mais longo, a que eu prefiro mais é a midi, até porque a gente fica com um pedaço aqui da perna à mostra, mas eu sei que tem empresas que não permitem isso, então
uma saia longa também fica muito interessante e você pode combinar essa saia, né, mesmo que ela seja estampada, que tenha uma cor mais vibrante, com, por exemplo, uma camisa branca. Aqui você vai trazer mais formalidade para o look, que é o que a gente precisa. Por último, capriche nos detalhes, né? Acessórios que sejam menorzinhos, né? Quanto maior o acessório, brinco muito grande, um colar muito grande, mais a gente se incomoda, mais a gente pode passar calor. E a mesma coisa vale para o cabelo, aquele cabelo que ele fique leve, que ele fique arrumado ao longo do dia. Então pode ser um rabo de cavalo, que você pode fazer de manhã ao sair de casa, pode ser um coque bem simples mesmo, com o cabelo mais retinho aqui na cabeça. Tira de cima de você tudo que pode trazer um desconforto em relação à temperatura. Morar em região quente, gente, é isso. É a gente sempre priorizar esse lado do conforto, né? A gente não passar calor é uma parte muito importante na escolha do look. Essas são as dicas que eu acho que funcionam para esse momento mais formal, que a gente precisa mostrar mais seriedade no trabalho, mas sem estar passando nenhum constrangimento por causa do calor, né? A gente escolhe o look errado, não é só o nosso mal-estar de estar passando calor, mas a gente começa a suar, o cabelo começa a derreter aqui junto com a maquiagem, e isso é deselegante, não é interessante estar presente aí no nosso dia a dia. Então saia com um look que traga leveza, mas sem perder essas linhas retas, esses cortes que trazem a seriedade que você precisa no momento. Tem mais conteúdo aqui no canal, vou deixar aqui para quem se interessar, espero que você goste e a gente se encontra por lá. Até mais!